Muitos pensam ser apenas uma lenda, mas não é não, viu? Assim como nos grandes centros urbanos, a internet também possui o seu submundo, onde pode se encontrar de tudo, inclusive um mercado ilegal, muito movimentado e perigoso. Essa é a história da Silk Road e de Ross Ulbricht, um dos maiores criminosos da web. Tudo começou em 2011, quando um jovem bastante inteligente de nome Ross Ulbricht, então com 27 anos de idade, teve a ideia de criar uma empresa a partir dos moldes clandestinos, dando-lhe o nome de Silk Road, em referência à histórica rota da seda chinesa, através da qual eram movimentados produtos de diversas civilizações da época, como a seda chinesa, especiarias indianas, como também pedras preciosas e, posteriormente, mercadorias ilegais. Ao mesmo tempo, a Rota da Seda permitiu conectar o Oriente e o Ocidente e promover uma grande troca cultural e comercial entre a China, a Índia, a Pérsia, a Ásia Central, a Arábia e a Europa. Bom, se tratando da internet, a conexão vai muito além disso, uma vez que ela deixou o mundo muito menor, metaforicamente falando, mas facilitou a comunicação e o comércio em tempo real com qualquer parte do mundo. A outra diferença gritante entre as Silk Roads é que a moderna não comercializava seda ou especiarias, e sim entorpecentes dos mais variados tipos. A Silk Road foi um dos primeiros e mais notórios mercados negros online, funcionando da Dark Web através da rede Tor. A plataforma permitia que pessoas comprassem e vendessem produtos e serviços de forma anônima. As transações eram feitas exclusivamente com moeda digital ou Bitcoin, o que garantia a privacidade dos usuários. O site ganhou fama principalmente pelo comércio de drogas ilegais, mas também oferecia uma variedade de outros produtos, tanto legais quanto ilegais. Para se ter uma ideia, entre fevereiro de 2011 e julho de 2013, só a Silk Road movimentou cerca de mais de 9 milhões e meio de bitcoins. A Silk Road era operada pelo Dread Pirate Roberts, um pseudônimo conhecido por defender ideais libertários e criticar as regulamentações impostas pelos governos, especialmente o norte-americano. Duas outras pessoas também estavam intimamente envolvidas no crescimento e sucesso do site, conhecidas como Variety Jones e Smedley. Ainda em 2011, um blog chamado Gawker postou um artigo a respeito da Silk Road, o que levou a um aumento significativo nos acessos não só ao site, como também abriu portas para que os mesmos usuários pudessem satisfazer suas curiosidades, desde as inocentes às mais mórbidas em relação aos demais conteúdos da Deep Web, inclusive as suas camadas mais profundas e sinistras. Mas essa divulgação também provocou a curiosidade de pessoas ligadas à lei e ao governo americano. Naquele mesmo ano, depois de ler o intrigante artigo, o senador Chuck Schumer imediatamente recorreu a autoridades americanas para o combate às drogas, incluindo a DEA, a Associação de Fiscalização de Drogas dos Estados Unidos, para abrir uma investigação urgente sobre a Silk Road e descobrir quem eram os responsáveis por ela e pelo site. Mas quais eram exatamente os produtos vendidos pela Silk Road? Em março de 2013, o site tinha 10 mil produtos à venda, 70% dos quais eram drogas, o restante variados e fora desse contexto. As drogas eram agrupadas por títulos como estimulantes, psicodélicos, prescrições, precursores, outros, opioides, êxtase, dissociativos e esteroides PETs, que são substâncias usadas para melhorar o desempenho físico. Carteiras de motoristas falsas também eram oferecidas para venda. Quando o mercado da Silk Road começou, o criador e os administradores instituíram termos de serviço que proibiam a venda de qualquer coisa cujo propósito fosse prejudicar ou fraudar. Isso incluía pornografia infantil, cartões de crédito roubados, assassinatos e armas de qualquer tipo. Outros mercados da Darknet, como o Black Market Reloaded, ganharam notoriedade entre os usuários porque não eram tão restritivos nesses itens quanto a Silk Road. Também havia bens e serviços legais à venda, como roupas, artes, livros, cigarros, erotismo, joias e serviços de escrita. Um site vinculado ao Silk chamado The Armory, que vendia armas de fogo até 2012, foi fechado devido à falta de demanda. Isso é até estranho, uma vez que, para comprar uma arma nos Estados Unidos, basicamente basta o cliente ter 18 anos e uma ficha limpa. A Silk Road oferecia milhares de produtos relacionados a drogas para a venda e uma infraestrutura que facilitava essas transações. O guia oficial dos vendedores declarava a proibição de qualquer venda de bens destinados a causar dano ou fraude, mas permitia medicamentos prescritos,
criptografia e documentos falsificados. Apenas usuários do Tor podiam acessar a Silk Road. Os compradores podiam deixar avaliações dos produtos e dos vendedores no site. Essas avaliações eram então transferidas para um fórum associado, que fornecia informações sobre os melhores vendedores e os piores golpistas. A maioria dos produtos era entregue pelo correio, com um guia do vendedor do site instruindo os vendedores sobre como selar a vácuo seus produtos para escapar da detecção. Ou seja, como vemos, tudo foi muito bem planejado por Ross e seus parceiros. E não foi à toa que os lucros passaram a ser muito altos desde o início das atividades. Em maio de 2013, a Silk Road enfrentou uma interrupção temporária devido a um ataque DDoS contínuo. Esse tipo de ataque virtual intenciona sobrecarregar o sistema de um site, simulando mais acessos do que o servidor do site consegue suportar e normalmente resulta em sua queda temporária. Um pouco depois, em 23 de junho, surgiram as primeiras notícias de que a DEA havia confiscado pouco mais de 11 bitcoins, avaliados na época em $814. A imprensa especulou que essa apreensão poderia ter sido fruto de uma armadilha montada dentro da própria Silk Road. Enquanto isso, o FBI afirmou que conseguiu rastrear o IP real do servidor da Silk Road graças a um vazamento de dados do CAPTCHA do site, localizando em Reykjavik, Islândia. Para quem não sabe, o CAPTCHA é um tipo de medida de segurança conhecido por autentificação por desafio e resposta. O CAPTCHA protege contra spam e descriptografia de senhas com um teste simples, que prova que você é um ser humano, não um computador tentando invadir uma conta protegida por senha. No entanto, muitos especialistas em segurança digital levantaram dúvidas sobre essa explicação, alegando que, tecnicamente, não havia falhas conhecidas no sistema que justificassem esse tipo de vazamento naquela época. Henry Farrell, professor associado de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade George Washington, analisou a Silk Road em um ensaio para a Aeon Magazine em 2015. Ele observou que Ulbricht criou o mercado para funcionar sem supervisão governamental, mas achou difícil verificar transações anônimas. Para manter um fluxo constante de receita, ele começou a aumentar a supervisão para garantir baixos custos de transação. Para fazer isso, ele adicionou medidas para garantir a confiabilidade com a implementação de um sistema de pagamento de custódia automatizado e um sistema de revisão automatizado também. Em parte devido a uma pesquisa fora do expediente, conduzida pelo agente especial de investigação criminal do Serviço de Receita Interna do governo norte-americano, Gary Alford, Ross Ulbricht foi alegado pelo FBI como o fundador e proprietário da Silk Road, e seria ele também a pessoa por trás do pseudônimo Dread Pirate Roberts. Alford procurou por qualquer menção a endereços de páginas terminados em .onion ou .tor, afirmando que alguém poderia ter anunciado ou sugerido o mercado no Google. A primeira menção ao site foi por um usuário chamado Altoid. Pesquisas adicionais sobre esse perfil Altoid levaram Gary a uma postagem sobre uma vaga de emprego que instruía os interessados a entrar em contato através de um e-mail, que seria o do próprio Ross Ulbricht. No dia 1º de outubro de 2013, Ross foi preso em São Francisco, mais especificamente na Biblioteca Glen Park, uma filial da Biblioteca Pública da cidade. No momento da prisão, o FBI confiscou o laptop que ele usava para acessar os servidores e administrar o mercado ilegal da Silk Road. Ulbricht foi formalmente acusado de participar de uma organização criminosa contínua e enfrentou diversas acusações, como distribuição de narcóticos, venda de drogas pela internet e conspiração para cometer crimes como hacking, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Além disso, ele foi indiciado separadamente por tentativa de assassinato sob encomenda. Os promotores afirmaram que ele pagou $730 mil a terceiros para realizar os assassinatos, embora nenhum deles tenha ocorrido de fato. No final das contas, Ulbricht acabou sendo libertado dessas acusações de tentativa de homicídio. O FBI confiscou inicialmente 26 mil bitcoins de contas ligadas à Silk Road, avaliados em cerca de 3,6 milhões de dólares na época. Um porta-voz da agência afirmou que os bitcoins seriam mantidos até o julgamento de Ross Ulbricht, após o qual seriam vendidos. Em outubro de 2013, o FBI anunciou uma apreensão ainda maior, 144 mil bitcoins avaliados em 28,5 milhões de dólares. Que pertenciam a Ulbricht. No dia 27 de junho de 2014,
o Serviço de Delegados dos Estados Unidos leiloou 29.657 bitcoins, divididos em 10 blocos num leilão online. Naquele momento, essas moedas somavam aproximadamente 18 milhões de dólares, representando cerca de um quarto do total apreendido. Os outros 144.342 bitcoins encontrados no computador de Ulbricht eram avaliados em cerca de 87 milhões. No leilão, o investidor Tim Draper comprou os bitcoins por um valor estimado em 17 milhões de dólares, com a intenção de emprestá-los para uma startup de bitcoins chamada Vauro, que desenvolvia soluções voltadas para economias de mercados emergentes. O julgamento de Ulbricht começou em 13 de janeiro de 2015 em um tribunal federal em Manhattan. No início do julgamento, Ulbricht admitiu ter fundado o site Silk Road, mas afirmou ter transferido o controle do site para outras pessoas logo após fundá-lo. Os advogados de Ulbricht alegaram que o verdadeiro Dread Pirate Roberts era Mark Karpeles e que ele armou tudo para Ulbricht ser o bode expiatório. No entanto, a juíza Catherine Forrest decidiu que quaisquer declarações especulativas sobre se Karpeles ou qualquer outra pessoa administrava a Silk Road não seriam permitidas, e as declarações até então feitas seriam retiradas do registro. Na segunda semana do julgamento, os promotores apresentaram documentos e registros de bate-papo do computador de Ulbricht que, segundo eles, demonstravam como Ulbricht havia administrado o site por muitos meses, o que contradizia a alegação da defesa de que Ulbricht havia renunciado ao controle da Silk Road. O advogado dele sugeriu que os documentos e registros de bate-papo foram plantados lá por meio do BitTorrent, que estava rodando no computador de Ulbricht no momento de sua prisão. Em 4 de fevereiro de 2015, o júri condenou Ulbricht por 7 acusações, incluindo envolvimento em uma empresa criminosa contínua, tráfico de narcóticos, lavagem de dinheiro e hacking de computadores. A acusação de empresa criminosa contínua tem uma sentença mínima de 20 anos. A quantidade de narcóticos distribuídos também desencadeou um mínimo adicional de 10 anos. E o governo também acusou Ulbricht de pagar pelos assassinatos de pelo menos 5 pessoas, mas não há evidências de que os assassinatos tenham realmente ocorrido, e as acusações nunca se tornaram acusações formais contra ele. Durante o julgamento de Ross Ulbricht, a juíza Catherine Forrest recebeu ameaças de morte. Usuários de um site clandestino chamado The Hidden Wiki expuseram suas informações pessoais, incluindo endereço e número de seguro social. O advogado de defesa de Ulbricht, Joshua Dreitel, prontamente repudiou as ameaças, afirmando que tanto ele quanto seu cliente condenavam de maneira mais enfática possível as postagens anônimas. Dreitel também enfatizou que essas ações não tinham qualquer ligação com Ulbricht ou qualquer pessoa próxima a ele. Refletiam suas opiniões. Em março de 2015, uma nova reviravolta no caso trouxe à tona uma denúncia criminal, emitida pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, que resultou na prisão de 2 ex-agentes federais que haviam trabalhado disfarçados na investigação da Silk Road em Baltimore, Carl Mark, da DEA, e Sean Bridges, do Serviço Secreto. Os 2 agentes foram acusados de apropriar-se de fundos que Ulbricht havia transferido para eles em troca de informações sobre a investigação. Ambos enfrentaram acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Mais tarde, em novembro de 2016, os advogados de Ulbricht introduziram uma nova defesa, alegando que um terceiro agente da DEA havia vazado informações sobre a investigação e alterado provas para esconder registros de conversas que mantivera com Ulbricht. Antes de sua sentença, Ross Ulbricht escreveu uma carta à juíza Catherine Forrest, explicando que suas ações na Silk Road foram motivadas por seu idealismo libertário. Ele afirmou que o propósito do site era dar às pessoas a liberdade de fazer suas próprias escolhas, mas ele reconheceu que cometeu um erro terrível que acabou arruinando sua vida. Em 29 de maio de 2015, Ulbricht foi condenado a 5 penas de prisão, incluindo 2 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de ser multado em 183 milhões de dólares. Seu advogado declarou que recorreria tanto da sentença quanto do veredito final. No entanto, em 31 de maio de 2017, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito negou o recurso, mantendo a condenação e a sentença de prisão perpétua, em uma decisão escrita pelo juiz
Gerhard Lynch. Mais tarde, a Corte Suprema se recusou a revisar o caso, encerrando as chances de um novo julgamento para ele. Mas em toda essa história, não só Ulbricht foi julgado e condenado. Em fevereiro de 2013, um traficante australiano de cocaína e êxtase se tornou a primeira pessoa a ser condenada por crimes diretamente relacionados a Silk Road, depois que as autoridades interceptaram drogas que ele estava importando pelo correio. Revistaram suas instalações e descobriram seu pseudônimo da Silk Road em um arquivo de imagem em seu computador pessoal. A polícia australiana e a DEA, tendo como alvos usuários da Silk Road, fizeram algumas prisões, embora com sucesso limitado em obter condenações. Em dezembro de 2013, um homem da Nova Zelândia foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão após ser condenado por importar 15 gramas de metanfetamina que ele havia comprado na Silk Road. Cornelis Jan Michael Slomp, um traficante holandês de 23 anos, admitiu sua culpa por vender drogas em grande escala através da Silk Road e foi condenado a 10 anos de prisão em Chicago no dia 29 de maio de 2015, com a presença de seu advogado, Paul Petruzzi. Outro traficante, Steven Sadler, recebeu uma sentença de 5 anos de prisão. Além deles, mais de 130 pessoas foram presas em conexão com a Silk Road. No entanto, algumas dessas prisões podem não estar diretamente ligadas ao site e certas informações permanecem confidenciais por motivos legais. Em 3 de novembro de 2020, após anos de inatividade, observadores da blockchain de Bitcoin notaram 2 transações que movimentaram 69.370 Bitcoins e Bitcoin Cash, somando cerca de $1 bilhão na época. Essas transações foram feitas a partir de um endereço de Bitcoin associado à Silk Road. O valor transferido havia aumentado 58 vezes desde 2015. Mais tarde foi revelado que essa movimentação foi realizada pelo governo dos Estados Unidos, como parte de uma ação de confisco civil. Segundo o comunicado do escritório do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, a carteira pertencia a um indivíduo X, que havia obtido os Bitcoins ao hackear a Silk Road anos atrás. A Silk Road forneceu bens e serviços para mais de 100 mil compradores. Durante os 2 anos e meio em que o site esteve em operação, ele gerou $183 milhões em vendas e 13 milhões em comissões, com base no valor do Bitcoin da época das transações. Devido ao aumento significativo no valor do Bitcoin durante esse período, a receita e a comissão também são às vezes relatadas como $1,2 bilhão e 80 milhões respectivamente. A Silk Road tinha um clube do livro baseado no Tor, que continuou a operar após o fechamento do site inicial e mesmo após a prisão de um de seus membros. O material de leitura incluía teorias da conspiração e hacking de computadores. Alguns dos títulos incluíam livros convencionais, bem como livros como The Anarchist's Cookbook e Defeating Electromagnetic Door Locks, o livro de receitas anarquista, e Derrotando Fechaduras Eletromagnéticas, tradução literal. A maioria dos títulos desse clube do livro era pirateado. Esse clube do livro ainda existe, com uma sala de chat privada baseada no Tor. Houve também mais 2 tentativas de reerguer a marca, como o site Silk Road 2.0 e Silk Road Reloaded, mas ambos foram derrubados na sequência. Por incrível que pareça, gente ligada às instituições voltadas a fiscalizações como Megan Halston, ex-gerente de redução de danos da Drug Policy Alliance, foi citada, dizendo que a Silk Road era uma alternativa pacífica à violência comumente associada à guerra global contra as drogas e às transações de drogas nas ruas em particular. Defensores da Silk Road e sites semelhantes argumentam que comprar narcóticos ilegais na segurança de sua casa é melhor do que comprá-los pessoalmente de criminosos nas ruas. Mesmo que a Silk Road tenha sido praticamente derrubada, a Dark Web ainda sustenta sites considerados criminosos, que promovem não só a venda de drogas e bebidas ilicitamente, como também facilita negociações aterrorizantes. Tão terríveis, que se eu comentasse aqui, agora, esse vídeo, supostamente seria desmonetizado ou até mesmo removido do YouTube. Isso para você ver que, naquele submundo da web, nada é impossível. Até a próxima.